Episódio A Profecia. Bidu era só mais um jovem com muitos sonhos, mas levando uma vida simples e comum em Nova Quataporanga, no extremo oeste paulista. A cidade já tivera seus dias de glória. Quando Bidu era criança, ele brincava por ali despreocupado, banhava nos rios, levava uma vida feliz. Mas, chegando à maioridade, Bidu queria mais. Queria crescer na vida, queria ter uma família, queria sair de casa. No entanto, aquilo não acontecia e aquilo foi criando uma certa agonia no Bidu. Ele um dia resolveu apelar. Passava em frente a um terreiro da entidade Caboclo Roxo e resolveu arriscar. Entrou lá e pediu que sua vida mudasse da água para o vinho. Saiu até mais animado de lá. Todo mundo sabe que esse tipo de pedido costuma ter um preço no futuro, mas o Bidu só saberia disso muito tempo depois. Passado um certo tempo, Bidu fez um concurso e passou na cidade de Americana, ali perto de Campinas. Ficou todo animado e partiu em direção ao sonho. Chegando na cidade, foi na prefeitura, assinou o contrato e começou a trabalhar como operador de roçadeira costal. Ele foi trabalhar na unidade São Luís da prefeitura. Chegando lá, todo mundo já tinha bem mais tempo que ele de casa. No entanto, ele, apesar de tímido, logo foi ganhando a confiança dos chefes e foi tendo privilégios que pessoas que estavam ali há um bom tempo não tinham. Não foi muito e Bidu não estava mais na roçadeira. Já estava no carro, já estava de encarregado, já pegava caminhão, mas como ele não tinha CNH de caminhão, o chefe pagou a CNH para ele. E como ele estava sem carro, o chefe também ajudou ele a comprar um carro. Na época ele comprou um Escort Guarujá, uma raridade na época com 4 portas. Como ele também estava sem casa, o chefe deu um jeito de arrumar uma vaga para ele numa escola. Para ser caseiro de escola, você enfrenta uma fila absurda. Mas o Bidu entrou fácil. E além disso, essas casas de escola costumam ser integradas na escola. Você não tem privacidade. Mas o Bidu deu sorte. A casa dele, além de estar num terreno bem espaçoso, ela era desligada da escola por uma parede. Então, você sentia como se estivesse na sua própria casa. Não foi muito tempo, a própria mulher do Bidu também arrumou um serviço na escola de ajudante ali, para ajudar a complementar a renda. Os filhos de Bidu estavam estudando. Bidu precisava de uma moto e deu entrada nenhuma. No começo era uma simples, depois ele pegou uma mais sofisticada. Não satisfeito com tudo aquilo, Bidu arrumou uma amante e começou a desfilar com ela por aí. Seu cunhado viu, mas não falou nada. Bidu também era o único que podia encher um caminhão de ferro de qualquer setor da prefeitura e vender sem problema nenhum. Outra coisa que incomodava muito os funcionários era que era comum Bidu chegar assim numa quarta-feira, pegar suas coisas e se mandar para Nova Quataporanga, sua cidade natal. Ficava 4 a 5 dias por lá e quando voltava não perdera nem um dia de serviço. Os funcionários ficavam incomodadíssimos com aquilo, mas nada podiam fazer. Outra coisa que era comum também, Bidu às vezes sumia 2, 3 meses da prefeitura e voltava tempos depois como se não tivesse acontecido nada. Sabe-se lá por quê, ele não era demitido, o que é estranho, uma vez que 30 dias já dá direito à demissão. Maconha sempre foi um dos gostos do Bidu. Era comum vê-lo com um tijolão no caminhão ou fumando enquanto dirigia. Em outras palavras, sua vida estava fluindo. Porém, Bidu tinha o péssimo hábito de mexer com despachos em encruzilhadas. Um dia a gente estava trabalhando e chegou o Bidu com as mãos cheias de doces, pipocas e balas. Como ainda era perto do almoço, a gente estava morrendo de fome, qualquer coisa a gente encarava. Então, sem perguntar a origem, a gente foi logo comendo aquelas coisas que o Bidu ofereceu para a gente. Ao terminarmos, ele disse que era produto de despacho. A gente ficou meio puto, mas não dava para levar a sério tudo que ele dizia. Em outra ocasião, tinha um despacho numa praça e o Bidu foi lá e pegou as moedas e o charuto. O curioso dessa oferenda é que tinha 2 cabeças, uma de frente para a outra, feitas de massa de vela e todo o seu interior era preenchido por comida cozida. Eu nunca tinha visto aquilo em lugar nenhum. O tempo passou e o Bidu, sempre que encontrava um despacho, fazia a mesma coisa. Pegava o charuto, pegava a moeda, pegava a cachaça. Ele sempre dizia que aquilo estava endereçado para outra pessoa. Além disso, se pegar com a mão esquerda não acontece nada. Era o que ele dizia. Uma vez,
a gente foi descarregar o caminhão no local conhecido como Pós-Represa. Era uns 10 quilômetros da cidade. Nesse dia eu estava de ajudante, o outro ajudante faltou, só estava eu e o Bidu. O Bidu era o motorista. A gente ia na estrada, de um certo ponto para frente, você tinha a opção de continuar no asfalto ou pegar um atalho em estrada de terra. A gente sempre pegava a estrada de terra porque era uma parte mais tranquila. E foi o que a gente fez daquela vez. Pegamos a estrada de terra que ia margeando a represa e fomos. Lá na frente tinha um grande despacho, uma encruzilhada de 7 ruas. Bidu passou olhando, mas a gente seguiu. Foi até o local que usava para descarregar o material, que era basicamente grama e galhos de árvores, para no futuro ser usado como compostagem e horta. Descarregamos aquilo lá e voltamos. Ao passar de volta no despacho, era o maior que eu já tinha visto até então. Bidu parou o caminhão. Tinha 5 litros de cachaça. Um deles estava aberto. Bidu pegou a cachaça, pegou o charuto e pegou as moedas. Naquele despacho tinha também 3 vasos enormes de cerâmica com grãos dentro. Arroz, feijão, milho. Tinha os 5 litros de cachaça, sendo 4 deles lacrados. Tinha mais um monte de coisa, flores, velas, bolos e um carneiro preto decapitado. Bidu pegou aquilo e disse a mesma coisa que ele sempre dizia, que aquilo estava endereçado para outra pessoa e que só ia fazer mal a ela. Ele poderia ter apenas pegado as coisas que ele pegou e ido embora, mas não foi o que ele fez. Bidu deu ré no caminhão numa distância de 500 metros e voltou com tudo e jogou o caminhão em cima do despacho. Saiu esbagaçando tudo, carneiro, pedaço de cerâmica para todo lado, litro de 51, flores, tudo. Esbagaçou. Eu fiquei assim meio chocado com aquilo, mas não disse nada, afinal era ele que estava praticando o ato. Eu não pus a mão em nada. Eu não gosto de brincar com essas coisas. E a gente foi embora. Bidu saiu dando risada e fumando charuto. Passou-se o tempo, a gente esqueceu daquela história. Foi questão de 2 meses e a coisa começou a mudar. Bidu chegou um dia a pé para trabalhar. Normalmente ele vinha de moto. Chegou e disse que tinham roubado a sua moto. Às vezes, no fim de semana, quando eu ia visitar Bidu, era comum ver sua moto lá fora com a chave no contato. E ele dizia, aqui na rua moram policiais, ninguém mexe. No entanto, acho que ele estava errado. Ele estava ali naquele momento, 7h30 da manhã, sem a moto. Disse que ela havia sido roubada pelo crime. Estava com os olhos vermelhos, deveria ter usado tóxico. Deram um soco no rosto da mulher e ela chamou a polícia e ficou naquilo. Dias depois ele foi em Sumaré, uma cidade ali perto, visitar uns parentes, e ao voltar numa curva em L, ele perdeu o controle da moto e saiu regaçando no asfalto. Ele bateu a clavícula no meio-fio e ficou paralisado. Sem poder se mexer, ele não pôde sair debaixo da moto, que caiu exatamente com o cano de descarga fervendo na sua batata da perna. Aquilo lhe causou uma queimadura profunda, que nunca mais fechou. Tempos depois, ele foi no domingo ver um show da Esquadrilha da Fumaça, no aeroporto de Americana. Tomou umas latinhas por lá e ao voltar com seu Escort Guarujá, ele perdeu o controle na pista, bateu em alguns motoqueiros e o carro voou da pista e caiu numa lagoa. Os motoqueiros queriam linchá-lo. Foi salvo pela polícia rodoviária que escoltou até a delegacia. Na escola em que ele morava, a regra era que o caseiro cuidasse da escola, vigiasse, limpasse, embelezasse, e não era o que estava acontecendo. O Bidu estava negligenciando os serviços da escola, sempre usando alguma desculpa, que era a prefeitura que tinha que limpar, que não era ele, que isso, que aquilo. A diretora começou a fazer reclamações sobre ele. Não foi muito tempo, ele perdeu a casa da escola. No que ele saiu, mandaram embora também sua esposa. Teve um dia que o Bidu foi roçar numa praça. O mato estava alto. O trator então passou em cima de um despacho e esbagaçou tudo. Os moradores vieram falar com o Bidu sobre aquilo. Ele estava com o olho vermelho, suava muito. Falou meia dúzia de asneiras para eles e foi embora. Aquilo também não virou nada, mas foi se acumulando. Teve um dia que o Bidu foi dar ordem numa funcionária. Ela então peitou ele e disse: "Você não foi me apresentado como chefe, então eu não vou obedecer a você." E aquilo incomodou muito o Bidu, que foi até o chefe e pediu que ele nomeasse ele de fato como chefe, mas o pedido foi negado. No final, Bidu estava mesmo certo. Eles só queriam usá-lo como laranja. No final de semana, Bidu era o rei da hora extra. Enquanto todo mundo ia de camisa normal, Bidu ganhava uma camiseta exclusiva para aquele dia da hora extra e ficava por ali desfilando, como se fosse um cara importante na prefeitura. Eu sei que no período de pouco tempo, Bidu
foi expulso de uns 6 lugares dentro da prefeitura. Nada estava dando mais certo. Ninguém queria ficar perto dele. Uma vez ele saiu com um caminhão e fundiu ele na Anhanguera. A chefaiada encobriu o assunto. Tempos depois ele danificou feio o câmbio de um assaveiro. E em outro momento ele rasgou um tanque de combustível lotado ao dar ré numa praça. Lá tinha aqueles trilhos que as pessoas põem na esquina como proteção. O tanque pegou ali e rasgou. Essas coisas foram acumulando, mas os chefes sempre jogavam para debaixo do tapete. Teve um dia que 2 funcionários venderam uns ferros para ganhar um dinheiro do lanche. Bidu passou lá antes e pegou o dinheiro dizendo que ia levar para aqueles 2 funcionários. Coisa que eles nunca viram a cor. Tinha um funcionário que sempre ia para o serviço de bicicleta. Numa dessas cargas de ferro que Bidu vendia no sábado, ele incluiu a bicicleta daquele funcionário. E o rapaz passou a então ir a pé para o serviço. Confrontado para saber detalhes dessa história, Bidu desconversou e jogou para cima do chefe. O chefe jogou para cima do Bidu. E ficou assim e a coisa não se resolveu. Teve uma vez que o Bidu estava andando numa rua e um cachorro pulou nele. Ele foi se desviar do animal, caiu e torceu o pé. Em um outro momento, ele queria agredir 2 funcionárias. De novo, os chefes jogaram para debaixo do tapete. Teve uma vez que ele entrou na igreja evangélica com a faca na cintura. O pastor lá do alto do púlpito disse: "Irmão, você aqui entre nós que traz a lâmina de aço, eu peço que venha até a nós. Converse conosco, converse com Deus. Da lâmina você livrará." Um dia, no fim de semana, Bidu já estava numa fase solteiro. A esposa tinha largado dele. Ele estava numa fase maluqueiragem. Saía pela noite, usava todo tipo de droga, saía com prostitutas. Mas um dia ele se envolveu numa confusão no bairro Cordenunce. Foi perseguido por um cara armado do tráfico. Eu acho que ele não estava pagando o material que ele comprava por lá. O atirador lhe disparou cerca de 5 tiros. Um na bunda, um no braço, um perto da boca, um na perna. Foi tiro para todo lado. Depois ele até me mostrou as marcas. Elas ficam pequenas depois que fecham. Mas nesse dia ele estava andando de muleta. Praticamente nasceu de novo. Depois dessa época ele sumiu um pouco da cidade. Ficou fora uns 6 meses. E depois voltou como se nada tivesse acontecido. Bidu arrumou outra moto. Estava trafegando na Avenida Bandeirantes, uma avenida que margeia o Rio Quilombo na cidade, quando numa curva ele foi fechado por um carro e voou na moto. Sua cara saiu comendo no asfalto. O asfalto estava cheio de pedrinhas, de restos de brita. Sua cara ficou igual Frankenstein. Eu cheguei a vê-lo 2 dias depois e estava horrível. O médico fez uma costura qualquer lá e deu alta. Passado um certo tempo, o Bidu recebeu uma ligação dizendo que sua casa no interior, que ele herdara da mãe, estava há 1 ano sem receber o aluguel do inquilino. Ele pegou a moto e foi lá. Chegando lá, não sabe-se por que cargas d'água, o que ele falou para o rapaz, mas ele acabou levando uma surra. E 3 dias depois, quando ele voltou para a prefeitura, seu braço estava com gesso. O inquilino simplesmente quebrou o braço do Bidu. Por essa época também, o chefe já não estava mais gostando dele. Nisso trocou de chefe. O outro chefe também não foi com a cara dele. E eles começaram a ter problemas. Bidu não vinha mais trabalhar e queria receber do mesmo jeito. O chefe não apontava os dias, ele perdia os dias, começou a descontar, ele começou a ficar sem pagamento, os empréstimos foram se acumulando, chegou um ponto que ele não estava mais recebendo salário. E ele foi ficando cada vez mais bravo. E chegava na garagem e dizia que estava sendo usado como laranja. E pediu que tirassem seu cargo, que ele não ia ser laranja de ninguém. E começou a denunciar os chefes, dizendo que eles estavam com maracutaia, que eles liberavam a maquininha da prefeitura para ele roçar no fim de semana para ganhar dinheiro, que o chefe estava roubando carriola, e aí vai, muitas coisas. E assim ele foi perdendo tudo. Sua família separou dele porque ele só batia na esposa. A filha não queria olhar para a cara dele. Os chefes não queriam ele na empresa. Estava sem carro, sem moto, sem nada. Coincidência ou não, tudo isso aconteceu depois do despacho do Caboclo Roxo. Olá pessoal, meu nome é Darcy e esse é o canal Fabuloso, o seu canal de relatos. Curta, compartilhe, ative o sino, se inscreva.
Faça parte da família Fabuloso. Aqui tem história toda semana. Seja bem-vindo, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.